Hoje estava acompanhando a campanha da igreja, que estamos lendo o livro de Juízes e Esdras esse mês. E parei para observar algumas coisas. Estou no dia 4, né? Então, capítulo 4. Pode ser que você veja esse vídeo depois, porque não deu tempo de eu editar. E pode acontecer, mas eu gostaria de compartilhar o que eu li até aqui e as impressões que tive. O livro de Juízes, então, mostra que quando a visão chega, ela precisa ser espalhada, porque senão alguns vão se perdendo no meio do caminho da direção. Onde ficamos se continua a mistura do misticismo e costumes pagãos, o povo se corrompe, iludido pela idolatria do seu próprio desejo. Mas também mostra que todas as vezes que o povo clamou a Deus, Deus levantou alguém para ser um libertador nesse meio e não. Então, nós também devemos clamar ao Senhor para nos tirar do meio disso e nos libertar. Nós devemos viver, então, uma vida que transfira isso, que transforme vidas, que seja essa geração passada de geração em geração, algo que permaneça. Por quê? Porque aconteceu que os povos foram se perdendo. Alguns descendentes, você pode ler lá, tem uns descendentes de Josué, eles conseguiram fazer algumas coisas, mas eles não cumpriram exatamente tudo aquilo que Deus pediu para eles. Então, eles também não puderam aproveitar de toda a promessa que Deus tinha dado, né? E algo muito importante que eu vejo no capítulo 4 e foi poderoso. Deus tem compromisso com o povo dele, com quem tem compromisso com ele. Então, se for para Deus quebrar o protocolo, ele vai quebrar. Deus levantou Débora e Jael. Débora, uma juíza e profetisa, era uma mulher no meio de um povo onde homens eram exaltados e mulheres eram menosprezadas. Assim como vemos nos dias de hoje, às vezes. E, cara, como isso é poderoso. Ver que Deus, sim, usa mulheres para poder fazer isso. Deus não tem compromisso com protocolos humanos. Deus tem compromisso com a palavra dele e com quem tem compromisso com ele. Então, Jael e Débora foram levantadas para um tempo específico. E sim, o Senhor usa mulheres para poder fazer isso. E glória a Deus por isso, porque eu e você, mulheres de Deus, chamadas pelo Espírito Santo, criadas em imagem e semelhança de Deus, não precisamos temer, não precisamos ter medo de ser porta-voz daquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Não tenha medo de derramar e de fazer aquilo que você foi chamada para fazer. Ainda que hoje você tenha medo, ainda que hoje você tenha receio, ainda que hoje você não acredite no que Deus colocou em você, seja ousada, seja corajosa, mas não deixe isso passar. Amém? Olha, Jael, ela foi assim muito corajosa. Ela chamou um homem para dentro da barraca dela. Falou: "Vem aqui, vem dormir." Cobriu ele e o matou. Ela ajudou a libertar um povo que estava preso novamente porque tinha se desviado do Senhor. E quantas vezes a incredulidade não entra no nosso coração e nós não nos desviamos da visão que Deus deu. A gente não pode ser hipócrita de achar que é só o outro que faz isso, mas muitas vezes nós também deixamos a incredulidade entrar no nosso coração. Nós precisamos deixar a nossa vida sempre diante do altar, sempre diante daquilo que Deus tem colocado para nós, porque senão nós nos corrompemos com os más costumes, com aquilo que o povo está acostumado a fazer. Se a gente for olhar para quem está fazendo e achar que não tem nada a ver, e muitas vezes Deus vai te alertar sobre coisas importantes que você precisa fazer e você não quer fazer. Por quê? Porque é gostoso, porque é divertido. Nesse momento, hoje é divertido, mas e amanhã? Amanhã isso pode custar caro. Mas sabe o que é mais
importante disso tudo é que Deus, ao ouvir o clamor do povo, Deus enviou um libertador. Então, que nós possamos ter esse coração de ouvir a direção de Deus e saber que, sim, Deus vai levantar alguém para poder dar escape, dar socorro para nós. E em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor prometeu para a tua vida, você vai viver. Por quê? Porque o Senhor já preparou para ti. Mas você está sendo preparado para poder acessar isso. E é isso que eu aprendi até aqui no livro de Juízes. Até mais!